Eu sou a Thaís Nascimento, estamos iniciando a live número 4, estamos fazendo um evento ao vivo por mês aqui no Instagram, entrevistando uma violonista, compositora, intérprete, pesquisadora, professora, né, priorizando a diversidade de trabalhos no violão que mulheres estão fazendo. Aguardando a Renata Montanari, nossa convidada de hoje, grande violonista, compositora, guitarrista de São Paulo. Que bom, tudo bem aqui, muito feliz por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E, e muito bonito esse trabalho que você vem fazendo, né, de divulgar as mulheres compositoras violonistas, né, porque é um espaço muito importante, né. Agradeço e faço assim com a maior felicidade pela oportunidade de estar fazendo, né, de agora estar aqui pela URGS cursando mestrado e poder me aprofundar nessa pesquisa e aí buscar conhecer mais violonistas, compositoras, que aliás a maioria eu tenho conhecido pelas redes sociais, né, as compositoras em atividade, Sei, principalmente agora, né, durante a pandemia que a gente só tem as redes para se comunicar por enquanto, né, é um recurso, esperamos que volte a ser um recurso e não somente uma regra, né, esse contato pelas telas, é mas verdade. através, né, acaba que através das telas a gente se conhece, através das redes. E a gente precisa de espaço, né, Thaís, para as nossas composições, não é? Sim, com certeza. Essa plataforma ela tem um pouco esse objetivo, de visualizar, né, e viabilizar mais espaço, mais oportunidade de conversa, de divulgação dos trabalhos. Então eu venho compartilhando o trabalho de mulheres violonistas aqui pelo Instagram, pelo Facebook, articulando essas lives, né? Uhum. Agradeço muito estar aqui, porque ainda se vê, né, em eventos de violão, no geral, que os homens ainda são mais convidados quando não são os únicos, né? Às vezes a estarem à frente, a darem masterclass, concertos. Então, isso é um problema, porque existem mulheres trabalhando muito e fazendo muito pelo violão, gravando, tocando, né? Temos a sua trajetória como violonista, compositora, guitarrista, que já integrou diversos grupos, que leciona. Então, tem todo um trabalho importante, por exemplo, né? Dentre outras tantas, que ainda não aparece, né? Não tem uma igualdade de gênero nesse sentido nos eventos, quando os eventos são da temática de violão apenas, né? Então a gente ainda tem que estar criando temáticas específicas de mulheres. Né? Mas E é exatamente isso, porque assim, né, eu toco já há bastante tempo e toco guitarra também, né? Então, e assim, né, durante muito tempo você fica tentando entrar na turma dos meninos, né? Vamos dizer assim. E realmente não é por aí, sabe? A gente tem que. As mulheres têm que se valorizar e a gente tem que criar o nosso espaço, sabe? É importante. Se você quer alguma coisa, você cria o seu espaço, você cria o seu projeto, sabe? Porque na verdade é a única maneira, né? Porque a entrada das mulheres, assim, vamos dizer, de uma maneira maior nesse mercado, né, da música instrumental, não estou falando nem só do violão, mas da música instrumental, é uma coisa nova, né, assim, relativamente nova, né, então não é meio costume, né, assim, sabe, então a gente tem que, é importante criar o nosso espaço, sabe, então aquela história, se você quiser fazer, então faça você, não espere alguém fazer por você, né, então, por isso que eu acho muito importante esse seu trabalho, Thaís. sim, e todos os seus trabalhos também, né? Que eu venho acompanhando, que te conheci pelo Facebook, né? Pelas redes, e Uhum. venho pesquisando seus vídeos, seus trabalhos, né? A Renata tem
canal no YouTube, tem site oficial, é renatamontanari.com, isso. Isso, isso. E lá tem Re- é, re, partitura. é Isso, o site é remontanari.com. remontanari.com. Isso. Então, vocês podem baixar, inclusive, partituras que estão lá das composições da Rê Montanari e outros trabalhos. Tu tocou no grupo Dalma. Então, o Dalma, né, a formação original, né, foi o Cândido Serra, o Rui Saleme, e o André Gereissati. Depois o Cândido saiu e entrou o Ulisses Rocha no lugar. E há pouco tempo, eles quiseram voltar e me convidaram, né, para fazer parte, e realmente teve uma nova formação comigo, com o Rui e com o Cândido, mas o Cândido está morando em Curitiba, está um pouco complicado para viabilizar, né? Então, aí a gente ia estrear agora uma nova formação com o Álvaro Gonçalves, e tinha até já marcado para a gente estrear. No começo do ano foi, aí veio a pandemia e foi cancelado, né? Mas a gente ensaiou, estava super bonito. O Álvaro Gonçalves é um violonista e guitarrista assim muito bom. Inclusive já tinha tocado no Dalma, assim, porque ele mexe algum dos três não podia e o Álvaro ia substituir. Então ele já conhece o trabalho, já tocou no Dalma também, né? E tava super bonito. Mas aí eu sou convidada, né? Assim, na verdade. Mas vamos ver, assim que passar a pandemia, provavelmente vai voltar, né? Esse trabalho do Dalma, que é muito bonito, né? Sim, esperamos que sim. Né? Vou buscar conhecer mais e, quem sabe, até apreciar, poder encontrar vocês. Uhum. Porque o Dalma, ele foi numa época que eu tocava já, e que foi quando o violão, na verdade, entrou em formações maiores no jazz, né? Porque o violão sempre ficou sozinho, né? E era mais guitarra, porque era complicado, né, violão, né? Até hoje é complicado, né, violão tocar em formações maiores, em banda, pela estrutura, né, do violão. E aí foi quando começou a ter violão elétrico, sabe, que tinha um pouquinho, provavelmente foi isso, né, de capacidade. Então teve até aquele Larry Coryell e Philip Catherine, que eles vieram no festival de jazz, eles tinham um trabalho lindo assim de jazz, era com violão de aço, muito bonito. E aí depois o Dalma no Brasil fez isso, teve John McLaughlin com Paco de Lucia e Aldi Meola, né? Os três fizeram aquele trio, né? Super, que eles tocaram bastante, foi lindo. Então foi essa época que teve bastante trabalho nesse sentido, né? Do violão entrando na música instrumental no jazz, né? Né? E teve esse trabalho do Dalma no Brasil, foi muito bonito. Né? Sim. Uhum. Queria perguntar quais foram os seus primeiros projetos, né? São tantos, né? E muitos, muito importantes. Quais que foram os primeiros ou como que começou assim o violão na sua carreira, na sua vida? Se quiser comentar um pouco. Então, eu comecei tocando violão, né? Eu comecei de criança e comecei tocando violão, não levava muito a sério, tocava. E aí depois aí continuei, tá, fui estudar no Clã, que era a escola do Zimbutril. E era muito bom, porque né, lá que eu fui conhecer. Meu pai ouvia muito bossa nova. Então, um pouco de jazz, bossa nova. Então, assim, eu já gostava muito. Assim, eu sempre ouvi bastante música brasileira. Baden, sabe? E quando eu fui estudar no Clã, aí tive esse contato com música instrumental bastante. E aí que aí comecei a ver guitarra e fui para guitarra também. Mas meu instrumento de origem é o violão. Sempre toquei violão. E aí comecei a tocar guitarra, adorava, estudei bastante guitarra. Comecei, tanto é que eu toco até hoje, né? Mas chegou uma época também que, né,
A guitarra é um instrumento um pouco mais complicado, porque você sempre depende de um grupo, de uma banda, de carregar amplificador, tal. Aí chegou uma hora que eu queria ficar mais independente, assim, sabe? Eu vou tocar violão sozinha e pronto. Assim, não que eu não goste, mas às vezes fica complicado você levar adiante isso, né? A gente tem uma estrutura assim complicada, né? Assim, no Brasil. Então, aí que eu comecei a. Eu voltei, na verdade, eu voltei para o violão e adorei, né? Adoro o violão, aquele som acústico, assim, adoro. Então, aí eu comecei a fazer bastante composições para violão mesmo, né? Adoro tocar com os outros, por isso que até hoje eu não, assim, eu não deixo a música popular, o jazz, porque eu adoro tocar com os outros, eu acho muito gostoso. Mas eu gosto de tocar sozinha também, de fazer uma composição para violão, sabe? Então, nesse sentido, eu sou um pouco eclética, assim. Na verdade, eu descobri que eu gosto de estar tocando. Se eu estou tocando, tá tudo bem, sabe? Que lindo. Uhum. Então, é um pouco isso. Mas aí eu toquei bastante guitarra, e assim, é onde eu mais comecei a tocar foi quando eu formei o grupo Cali, né? Junto com as outras integrantes. Tiveram várias formações, mas a formação que a gente gravou, o primeiro álbum do Cali, chamado Cali mesmo, era eu na guitarra, a G Cortes no baixo, a Vera Figueiredo na bateria, era Mariô Rebouças no piano e teclados. E a gente fazia, era uma época muito fusion, né, que se tocava muita, né, muita música, né, meio fusion, assim, música brasileira mais puxada, assim, era mais pesada, assim, né. E a gente tocou bastante, fizemos o primeiro álbum. Logo a Mariô saiu e entrou a Liz de Carvalho no lugar. E a gente tocou bastante, assim, com a Liz. E, bom, hoje eu toco de novo com a Liz, na Jasmines, né, que é uma big band, né, que ela e a Paula Valente resolveram formar, né, a partir um pouco dos professores da EMESP e mais ex-alunas, porque aí as mulheres, as alunas começam a tocar e não tem muito para onde ir, né? Então a Paula e a Liz viram um pouco essa necessidade e aí resolveram fazer esse grupo, né? Essa big band, na verdade, é uma big band um pouco mais amadeirada, porque tem clarinete, tem trompa, então, e é bastante música brasileira que a gente faz, né? Então, na guitarra, foi, né, um pouco onde eu cheguei agora, né? No meio, eu toquei bastante com o Oswaldinho do acordeon, gravei disco com ele, foi muito bom, aprendi muito. Um acordeonista assim, incrível, o Oswaldinho, assim, muito bom, foi muito bom ter tocado com ele. Fez bastante, tocou em bastante cidades, gravando disco, foi bem gostoso essa época. Toquei rock, toquei com. é, Até hoje eu falo com ele com Hit, que é o Menina Veneno. Era uma época que tinha, né, o rock do rock brasileiro. E foi bem legal, porque eu ouvia rock de adolescente, e tal, mas nunca tinha tocado rock mesmo. Então era música pop, né? E rock era bem gostoso. E várias outras formações de guitarra, né? A gente toca um pouco. Toquei no Altas Horas uma época, que era a banda com Serginho Groisman, né? E aí depois, quando eu tive, eu tenho duas filhas, né? Foi nessa época que eu voltei um pouco mais pro violão, né? Falei, não, agora eu vou. O violão é mais intimista, né? Mais acústico. A gente consegue ter mais independência, né? Com o violão. Então eu, né? Toco, né? Bastante violão também. E com meu marido eu tenho um trabalho, o Rui Saleme, e a gente faz bastante de dueto, sabe? Bastante música brasileira. Ele é mais pop, eu sou mais música brasileira. Então é uma combinação interessante, assim. Ótimo. Projetos muito diversos, né? Que
perpassa por vários gêneros musicais, né? Com a guitarra e com o violão. Aqui a Carol Montanari é sua parente? Minha irmã, tá aí, né? Opa, ó, a Sim. Luíse foi minha aluna da EMESP. Carol, minha irmã, adora música. Tá lá, mora na Chapada Diamantina. Ô, cara. E a Porto Alegre viesse quando? Te recordas? Olha, você sabe que Porto Alegre, a primeira vez que eu fui para Porto Alegre, tinha um festival de violão, seminário de violão, de Uhum, música palestrina, é isso? Faz muito isso. tempo. Que era uma Ah, delícia, era tipo um sítio, assim, eu lembro disso, assim. E aí eu fui nesse seminário, foi muito importante para mim, sabia? Para o violão, porque foi quando aí eu comecei a fazer aula com o Henrique Pinto, eu conheci foi aí que eu conheci o Everton, o Edelton Gleden e Paulo Porto Alegre. Ah, e tinha estudantes de violão do país inteiro, né? E a gente ficava 15 dias estudando todo dia, assim, era muito gostoso. Depois era desse festival, eu comecei a fazer aula com o Henrique Pinto. em São Paulo, aí. É, em São Paulo. Estamos aqui explorando as tonalidades com as mulheres compositoras para É, violão. Grande compositora violonista Rê Montanari. E agradecer o pessoal que está aí, que se tiver perguntas pode fazer. E Rê, gostaria de comentar um pouco mais das estéticas composicionais que tu pensas, que tu tem preferência, que tu vem desenvolvendo. então, eu gosto muito da música brasileira, assim, na verdade, eu sou uma apaixonada pela música brasileira, assim, gosto muito. Então, eu acho que tudo que eu acabo compondo só para violão, ou tenho bastante composições para grupos maiores, né? Giro em torno desse universo, né, da música brasileira, né? De bossa, de samba, de baião, de ciranda, né? E o Brasil é um país tão rico, né? Musicalmente, eu acho incrível, assim, realmente eu acho musicalmente o Brasil é um país incrível mesmo, né? É uma música que tem uma luz, né? Assim, as harmonias vão de repente, assim, é uma música especial mesmo, né? Eu acho que todo mundo que ouve a música brasileira, que toca, que mexe com música, quando ouve a música brasileira, realmente sente algum toque assim diferente, sabe, que a gente tem, né? Não sei se é muita mistura, ao mesmo tempo, né? Tem uma leveza, tem um swing, né? Então eu acabo tentando passar para o violão um pouquinho, porque assim a gente tem composições para violão, bom, tem no mundo inteiro, né? Mas assim, no Brasil, às vezes composições bem tradicionais, né? E eu gosto de explorar um pouquinho coisas que não são exatamente do violão e trazer para o violão, sabe? Né? Uhum. Então porque como eu toco também, né, bastante ou em outras formações de outros de música, eu sinto falta de trazer para as composições para violão essa brasilidade, né? Sabe? Da música mesmo. Então eu tento, na verdade, fazer isso, né? Sim, sim. Percebe-se, né, no repertório essa diversidade brasileira, né? E me lembra um pouco da sonoridade da guitarra em alguns momentos, o sustain que tu tens no violão, assim, me lembra um pouco esse efeito da guitarra, por seres guitarrista também, né? Sim, Então, sim. não sei se tu pensas nisso, é, também. Então assim, né? Quem toca violão sabe, né? A gente pega um instrumento, aí a gente cisma, assim, né? Eu pego guitarra, violão, tem outras guitarras, mas eu cismo com uma. Eu sempre toco, assim, uma Ibanez que eu adoro. Uma semiacústica, assim, que eu tenho desde sempre.
E o violão, eu tenho um violão do Raimundo Saraiva, que é um luthier de São Paulo, e que faz bastante tempo já que eu tenho esse violão, e ele é um pouco mais fino, sabe? Porque por exemplo, eu toco bastante também com formações maiores. Por exemplo, eu fiz o musical Elsa, que a gente fez em 2018, 2019, né? Então, Uhum. imagina, acho que sete, não, eu até já esqueci, mas enfim, se eu estiver errada, tudo bem. Acho que eram sete cantoras e mais a banda inteira, com baixo, bateria, percussão. Então, e é violão, assim, foi muito bonito, porque todos os arranjos que fizeram para as músicas da Elsa foram tudo em cima do violão, assim, o violão lá no musical tinha um papel muito importante, assim, é difícil ver isso no musical, né? E então, e esse violão eu toco ele elétrico. E para quem toca violão elétrico, sabe que se você colocar um microfone no meio de uma bateria no baixo, vai. Nossa, peraí aqui, tem um telefone aqui. Se você tocar violão com bateria, baixo, som alto, o violão não vai aguentar, ele vai dar microfonia, ele vai dar problema. Então, esse violão ele é um pouquinho mais fino e eu uso uma captação RMC, porque é o único jeito de você conseguir fazer esse tipo de atividade, né? Com violão, né? Então, adoro som acústico, mas quando eu vou tocar elétrico, eu uso esse sistema, né? Então, por isso que aí eu acabo tendo aí toco guitarra também, então eu acabo tendo essa abordagem um pouquinho mais de som de violão elétrico mesmo, né? Sim. E É aí, o como eu toco mesmo. esse violão, eu acabo sempre usando esse violão, sabe? O André está perguntando se eu também uso MIDI. Uso. Eu adoro. Faz tempo que eu não uso, mas eu uso também MIDI. Eu gosto muito. Eu, eu ouvi muito, quer dizer, até hoje eu adoro Pat Metheny Group, e John McLaughlin. E o som do violão, da guitarra MIDI é muito bom, né? Eu acho uma delícia. É um recurso a mais, né? Sempre um recurso a mais. Eu não. Na verdade, eu não tenho nada de purista, assim. Eu gosto muito de experimentar, de testar sonoridades diferentes. Gosto bastante, sabe? Você sabe que o violonista, quando vai improvisar e que vem da música clássica, tem um pouco de dificuldade da fluência melódica, né? E a gente, como guitarrista, você traz isso, né? Porque o guitarrista é o contrário, né? Ele sabe só improvisar, né? Faz o tema, nem sabe fazer o tema, ele já liga, já quer sair improvisando, né? É um instrumento assim, improvisador por natureza, a guitarra, né? E que aí eu acabo passando um pouco para os violonistas essa fluência um pouco mais melódica, né? Sabe? Esse fraseado, né? Que não vem muito do violão, né? Ele vem mais do jazz, né? A música brasileira tem muito esse perfil, né? De ter violonista, guitarrista, né? Tipo, sabe? Então, né? Quem toca música popular, né? Toninho Horta, né? Que eu adoro. Sim, a sonoridade acústica do violão, os recursos percussivos, de timbre, né? É, É, é isso mesmo. mas que bom que temos a Rê Montanari como referência, né? Nisso que você está falando, do violão, guitarra, que é uma coisa que eu percebo, me chama muita atenção das referências, né? Que é o que conversamos um pouco no início do evento, das Uhum. referências masculinas, né? Nos eventos, a gente vai a festivais, às vezes só tem homens tocando, ensinando, ou tem poucas mulheres em relação. E às vezes quando a gente ensina repertório também, tem uma referência masculina muito mais forte. E, e eu tenho percebido ao longo dessa minha pesquisa, desde 2017, que eu iniciei um levantamento de obras de compositoras para violão, Sei. tenho pesquisado e descoberto muitas referências de mulheres que antes eu não tinha esse olhar mesmo, sendo mulher, não tinha esse olhar de
olhar para o que as mulheres estão fazendo, que são trabalhos em todas as áreas, né? Então, nós temos referências de mulheres para muito, para tudo da música, e é importante, tá faltando ainda esse olhar para que estejamos mais à frente e que tenhamos, sobretudo, igualdade, né, de espaço entre mulheres, homens, outros gêneros, etnias e tudo, né, que é a diversidade do nosso país, do nosso mundo. Né? É isso mesmo, não, você tem toda a razão. Eu tenho pensado muito nesse assunto, né? Tanto é que eu fui, quando a gente tocou no Sesc Instrumental com a Jasmins, a entrevistadora perguntou, né, quais referências, né? E eu fiquei pensando, enfim, né, uma referência muito forte, assim, que eu tenho de mulher, não é no instrumento, mas, assim, é de como lidar com a música, né? Foi Elis Regina, né? Sabe, eu fui em praticamente todos os shows da Elis. Eu adorava as músicas dela e aquelas formações, né? César Mariano, tá vendo? É sempre um homem de referência. Mas os arranjos sempre eram lindos e como ela apresentava os shows, né? Era uma coisa muito encantada. Tanto é que quando eu comecei a tocar, eu já tocava violão e eu fui no show, olha, eu nem sei, eu devia ter uns 11, 12 anos, nem não lembro. Eu fui no Falso Brilhante. E nesse show da Elis, então era nova, assim, mas eu fiquei encantada com aquele show. Aí ela tinha uma cadeira de balanço, assim, que ela cantava uma música, do Thomas Roth até, essa música, numa cadeira de balanço. E o guitarrista era o Nathan Marks. E, e eu adorei aquele show e, na verdade, depois daquele show comecei a ver a música, assim, com outros olhos, sabe, assim, né? Ficou uma coisa mais encantadora, assim, né? E eu sempre fui em São Paulo, quando era em São Paulo, eu fui praticamente todos os shows da Elis. E era demais, assim, realmente ela fazia uns shows maravilhosos, né? Então, ela, sabe, quando eu penso num show, assim, bom, teve vários, né? Pat Metheny, quando veio também, eu vi várias vezes. E os shows dele também, assim, incríveis, né? Assim, iluminação, sabe? Acho que isso é tudo importante, né? Na música, né? E aí, de referência, até outro dia estava pensando, né? Quer dizer, aí quando eu estudei no clã, se você não começa pela música erudita, você não começa estudando leitura, né? É uma pena porque você perde muito, né? Quando você demora para pensar em notas, né? Então, tanto é que eu acho que quem vai estudar música, quanto mais cedo começar a pensar em notas, é uma coisa muito importante, porque, né, a nossa matéria-prima são notas, né? Então, é importante pensar em notas. E aí eu já tocava violão, mas não lia partituras, não lia música. E eu fui aprender a ler com a Leia Freire. A Leia Freire, ela era do clã, já dava aula lá, e aí ela fez um curso de leitura. E aí eu fui fazer esse curso lá no clã, né, na época com ela. E aí que eu comecei a ler, eu aprendi a ler com a Leia. E ela começou ensinando uma música do Milton, aquela Cravo e Canela. E foi assim, a primeira vez que eu pensei em leitura e comecei a ler notas, tal. Foi muito importante, assim. Sim, abre muito, né, a percepção. É. É, Então, são várias referências de mulheres, assim, que eu tenho que realmente, para mim, são muito importantes, né? A Leia, imagina, tem um trabalho maravilhoso, né? Uma compositora de mão cheia, né? pergunta se podes falar sobre o Hélio e sobre a Rosinha de Valença. Você sabe que a Rosinha de Valença, eu conheço pouco o trabalho dela. Por incrível que pareça, eu conheço pouco. E outro dia até comecei a pesquisar um pouco mais, porque eu queria conhecer mais, né? E eu acho que está aí uma pesquisa importante para fazer, um resgate importante para fazer da Rosinha de Valença. E eu tenho pensado nisso mesmo. Né? E aí eu comecei a ouvir as gravações, impressionante, fiquei impressionada, porque ela, né, tocava, improvisava, e olha, eu achei incrível.
Mas assim, eu conheço pouco, o Gabriel está perguntando. E realmente é um trabalho de pesquisa que eu preciso fazer. Até, talvez até de um resgate mesmo. Muito interessante. E o, Eu tenho. não, e o Hélio Domiro, né? Ele tem um trabalho muito importante de violão. Ele é um dos maiores compositores para violão que a gente tem aqui no Brasil, né? A maneira que ele toca e as composições dele para violão são lindas, porque né, tem muito do violão brasileiro, né? Porque às vezes você pega composições de violão atuais que não tem muito do violão brasileiro, tem do violão mundial, mas não do violão brasileiro. E o Hélio tem essa linguagem. Ele improvisa, então eu acho muito, as composições dele são incríveis. Eu gosto bastante de incluir, né? Eu sempre falo, às vezes o pessoal quer só improvisar. Eu falei, olha, só improvisar também não faz sentido, né? Tem outra parte da música que é tão importante quanto, né? Agora, a parte que se improvisa é muito gostoso também, né? Eu gosto disso. Então, Gabriel perguntou, né, quais são as inspirações, assim, né? Engraçado, porque, assim, na verdade, não tem nada de especial, sabe? Assim, quando eu estava vendo a lua, ou quando estava... Não, não. Uhum. Geralmente, eu começo a compor quando eu estou estudando. Aí eu estou estudando, de repente vem uma ideia, sabe? E essa uma ideia interessante. Aí você fala, opa. Aí eu paro e começo a desenvolver aquela ideia, né? E várias vezes acontece isso. Isso eu falo para quem gosta de compor ou quem quer compor, né? Quando aparecer uma ideia, dê atenção a essa ideia e tenta desenvolver, sabe? Porque às vezes a ideia vem pequenininha, sabe? Aí você tem que virar ela, desvirar, sabe? Ver ela por outro ângulo, ou seja, desenvolver esse treino de desenvolver uma ideia é muito importante, né? Então, tem várias técnicas de se desenvolver a ideia, mas simplesmente eu acho que tudo bem, tem as técnicas, né, para você de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, em modular, mas conclusão, desenvolva a sua ideia, né? Então, quando ela aparecer, sabe, dá corda. Aí cansou, guarda, mas assim eu gravo, escreve e depois continua, sabe? Então, esse trabalho de você desenvolver uma ideia, ele é importante. Mais importante do que a inspiração, às vezes, né? Porque, na verdade, quando eu estou, né, passeando, ou olhando a lua, ou no mar, assim, nem estou pensando em tocar violão, né? Então, na verdade, a inspiração vem quando você está tocando, vem da música, né, das notas, né? Então, um pouco isso. E às vezes a gente se prende um pouco ao estudar, né? Tem que estudar tal repertório, tal técnica, e aí fica nesse repertório, nesse estudo, e se vem uma ideia, não desenvolve. É, Falo, eu já me aconteceu muito isso, me vi muito assim. E aí a composição fica em outro plano, né? Ou nem fica, né? Assim, para quem se dedica a ser instrumentista, né? Então, mas a composição é uma linguagem que vem junto, né? A música é uma linguagem e compor através dela é falar através dela, né? Acho que isso é. é importante. Ó, tá vendo, E, compositores? Ó, só Thaís, é isso mesmo. é muito importante suas dicas, suas sugestões. Estamos nos encaminhando para o final da live, do evento. Ela tem um tempo aqui limite de 1 hora. Claro. E Uhum. gostaria de agradecer por estar aqui conosco, por ter aceitado. É uma grande honra conhecer mais da sua trajetória, os diversos grupos que já integrou, cantoras e cantores que acompanhou, tocou junto também, né? Tem toda essa trajetória em programa também do Altas Horas, como comentou, os discos gravados, o seu site é remontanari.com, tem as partituras de obras para violão e Sim, tem discografia, várias informações do grande trabalho da violonista, compositora, guitarrista, também professora Rê Montanari. Agora temos a oportunidade também de fazer aula
com a professora Rê Montanari online, né, por enquanto, através de plataformas digitais. O pessoal pode entrar em contato com Sim, ela e agradeço muito. Teria uma pergunta aqui do Violão Negro Brasileiro, agradeço muito a participação calorosa e muito importante, que está contribuindo com diversas perguntas. Pergunta o que indica a seus alunos e alunas para estudar sempre, né? Quais seriam suas indicações? E com essa pergunta, se quiseres também fazer as suas palavras finais, fica à vontade, agradeço muito. então eu que agradeço, Thaís, o trabalho que você faz é maravilhoso. E é isso, a gente vai estar juntas aí para, né, dar corda aí para essa força das mulheres no trabalho do violão, né, das composições para violão aqui no Brasil. É, e o que eu teria a dizer, né, que para estudar sempre, que eu indico, para estudar, eu indico o seguinte, tudo que o professor de vocês passa, estuda técnica, estuda essa peça, eu acho que não é nada de novidade que eu vou falar. O que eu teria para dizer de diferente tirem música de ouvido, sabe? Então, por exemplo, você vai tirar uma música, tudo bem, tem a partitura e tal, mas às vezes, né, a gente tem tanto material que você não ouve. Então, tudo bem, você pode tirar da partitura, mas depois chegar lá, ouve a pessoa tocando, para você pegar a articulação, né? Então, se você vai pegar uma melodia, se você vai pegar um solo, uma levada, se você pegar a partitura, ela vai sair quadradinha, sabe? Agora, se você ouvir e também usar o seu ouvido e tirar de ouvido, você vai pegar a música por outro lugar no cérebro, sabe? Você vai aprender dela de uma maneira mais integral, né? Você vai pegar as articulações, você vai pegar o fraseado, esse tipo de coisa você não consegue pegar na partitura. Então, eu diria, reserve um tempo para pegar as coisas de ouvido, para estudar o que for né, da música de ouvido. Vai fazer toda a diferença. Excelente, muito obrigada. Com essas excelentes dicas da grande violonista compositora Rê Montanari, nós estamos encaminhando para o final da live. Então, muito obrigada pela grande aula também, que foi conversar aqui com você hoje. As dicas que são tanto para ser melhor violonista como compositora também, aproveitar as ideias quando a gente está tocando. Sugestão muito importante. Muito Agradeço obrigada. a presença de todos também e muito obrigada, Thaís, pelo convite e por esse lindo trabalho que você faz.